Bom dia, seja bem-vindo ao devocional dessa quinta-feira, falando sobre a vontade de Deus, entendendo um pouco mais qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós estamos fazendo todos os dias devocional às 9 horas no Instagram e você é meu convidado para a gente pensar junto e meditar junto a palavra de Deus. Nessa semana, como eu disse, estamos falando sobre a vontade de Deus, confrontando a nossa vontade, confrontando mais do que isso, a nossa realidade, a vontade perfeita de Deus. Ontem nós falamos sobre a vontade de Deus em relação às finanças, ao dinheiro. Se você não viu, convido você para ver. Tá aí, tá gravado aí para quem não pôde assistir ontem. Falamos ontem, nós demos uma passeada pela Bíblia, né? Nas passagens, entendendo que o Senhor é um Deus de prosperidade. Nós vimos na palavra de Deus que Deus tem muitas riquezas e que Ele tem interesse direto de que nós, seus filhos, que a gente acesse essa riqueza. Então, e por que nós não estamos acessando? Então, é isso que nós estamos falando essa semana, a necessidade de mudar a nossa mentalidade. Que nós temos que ajustar a nossa mentalidade ao jeito do Senhor pensar. Mas em relação à riqueza, isso é muito gritante. O que nós pensamos está muito distante daquilo que o Senhor pensa, que o Senhor deseja. A palavra de Deus está aí para isso, para nos mostrar que nós estamos no caminho errado. Nós temos que ajustar a nossa mentalidade. Por isso que nós estamos meditando essa semana em Romanos 12, 2, que fala que não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ontem eu falei um pouco sobre finanças, mas foram tantos comentários, pessoas comentando tanto no vídeo, como comentando comigo no privado, sobre a importância dessa palavra, que eu senti no coração vontade de continuar. E ontem eu comentei rapidamente, mas é onde nós vamos passear hoje, a passagem nós vamos passear hoje, que eu fiquei durante muito tempo, na verdade o Senhor me trouxe para meditar Mateus 6, de 24 a 34, e eu fiquei muito tempo ali. Quando eu pensava em sair, Deus me chamava de novo, me incomodava de novo para continuar. E eu fiquei um ano meditando. Porque eu, não sei você, mas eu fui criado numa filosofia, numa cultura onde ter dinheiro, onde ser pobre era bom. Quem era pobre tinha um reino garantido. Quem era pobre estava agradando a Deus. Eu fui criado dessa forma, né? E ter dinheiro era um perigo, porque os ricos não herdam o reino de Deus, né? Então eu fui criada dentro dessa cultura, tanto na igreja como na cultura mesmo, de família e de tudo. E demorou muito, assim, para eu entender que eu perceber que eu estava com a mentalidade errada. Demorou de eu perceber. E depois que a gente começa a trabalhar isso, demora um pouco também, nós temos que ter esse trabalho. Nós temos que dedicar tempo para renovar a nossa mente. Se nós não dedicarmos tempo, nós não vamos renovar a nossa mente. Nós não vamos ajustar o que nós pensamos com o que Deus pensa. Então, eu fiquei muito tempo nessa passagem, e a passagem ela é extensa. Não vou ler ela toda aqui, mas eu deixo de tarefinha aí para quem quer aprofundar mais nisso, né? Pedir o Espírito Santo revelação sobre essa passagem. Mas a passagem que está em Mateus 6, de 24 a 34. Se eu falar assim, muitas pessoas não sabem que passagem é essa, mas se eu falar que não podeis servir a dois senhores, a Deus ou dinheiro, com certeza você conhece essa passagem. Essa é uma das passagens mais faladas na Bíblia, né? E a compreensão, às vezes, não é a compreensão certa. Por que isso acontece? Muitas vezes, isso é muito sério, né? Mas eu falo com temor e com amor no coração. Muitas vezes as pessoas que nos orientaram, que sejam professores, pais, pastores, padres, eles estavam bloqueados em relação ao dinheiro. Então nós somos orientados muitas vezes, não pelo Espírito Santo ou por alguém que tinha intimidade nessa área, mas alguém que estava bloqueado nas finanças e pregou errado. Então nós vamos hoje aqui, com a ajuda forte do Espírito Santo, entender o que é essa passagem realmente, para onde que ela está nos levando. Hoje nós vamos falar, mesmo que com um pouquinho, porque o tempo é curto, mas vamos falar hoje sobre duas realidades diferentes. Provisão e prosperidade. E baseado então nessa passagem aqui de Mateus 6. Então o primeiro versículo, versículo 24, Mateus 6, 24, praticamente todo mundo conhece, que diz que não podeis servir a dois senhores. Ou serve um e odeia o outro, ou o contrário. Então não podeis servir a Deus e a Mamon. Esse é o versículo 24, né? E aí então nos ensinaram que serve a Mamon quem busca dinheiro. E o que Deus me mostrou, me revelou nesses tempos, é que é bastante diferente isso. Serve a Mamon não é quem busca dinheiro, serve a Mamon quem não confia em Deus.
Aí alguém pode falar, não, mas eu confio em Deus. As pessoas hoje a gente vive num período não está tão simples para muita gente, muita dificuldade financeira, um pós-pandemia, muitas pessoas buscando ainda se encontrar profissionalmente, porque perdeu às vezes o que estava fazendo, enfim, são desafios. Mas esses desafios são desse tempo hoje, mas dos desafios financeiros sempre existiram, tanto que está escrito aqui das preocupações, esse texto é o texto que fala sobre as preocupações, e ele tem mais de 10 anos, né? Tem 2000 anos, mais de 2000 anos. Então é um texto antigo da palavra de Deus que mostra preocupações que são muito atuais. Então olha só, fala que não podeis servir a Deus e a Mamon. E agora nós vamos tirar os verbos, nós vamos entender o que Deus manda que está mandando a gente fazer através dos verbos. Por que verbo? Porque o verbo é o fazer. Quando fala assim, ide, olhai, são verbos e estão mandando fazer alguma coisa. Então vamos ver o que a palavra de Deus manda fazer. Então olha só, a palavra de Deus fala, Jesus, esse inclusive é um texto de Jesus, né? É o discurso de Jesus. Então Jesus fala assim, não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso, versículo 25, por isso eu vos digo. Então anota, porque quem está dizendo é Jesus. Não vos preocupeis. Então a primeira ordem é não se preocupar. E eu fui confrontando isso com a minha vida e eu fui vendo o tanto que eu preocupava, né? A gente preocupa com o filho, preocupa com o trabalho, preocupa com família, preocupa com o dinheiro, preocupa com o aluguel que tem que pagar, com a feira que tem que fazer, com a escola das crianças, quem tem filho pequeno. Então o tempo todo nós estamos preocupados. Eu confrontei isso e eu vi que eu vivia muito na preocupação. E a primeira regra, o primeiro verbo que o Senhor, a primeira ordenança é essa: não vos preocupeis. Então, não pode preocupar. E como é que nós estamos? Nós estamos preocupando ou não preocupando? Contudo, desde as primeiras contas a pagar, obrigações tipo aluguel, luz, telefone, internet e outras coisas assim, a escola das crianças, prestação do carro, prestação da casa, não vos preocupeis. E agora, em comparação, ele compara agora um outro lado. Então, Jesus fala, não vos preocupeis. O que você vai fazer então? Agora vem o segundo verbo, olhai. Olhai as aves, olhai os lírios, olhai a natureza, olhai o mundo. Por que esse olhar o mundo? É interessante, né? Qual o tamanho da sua preocupação hoje? Quanto de dinheiro resolveria a sua preocupação? Vou chutar um valor aqui. 10 mil reais te daria um refrigério? Seria um valor? Ou talvez seja um valor muito maior, 100 mil reais? Ou então talvez tão pouco. Talvez 2 mil reais resolva as suas questões hoje. Qual o valor monetário? Pensa aí um valor que resolveria hoje, se eu recebesse hoje, né? Então o brasileiro fala muito isso, se eu ganhasse na loteria, né? Se eu ganhasse na loteria, meu problema estaria resolvido. Quanto é que se você ganhasse hoje? É 2 mil, é 10 mil, é 100 mil? Quanto em dinheiro você precisaria hoje para poder resolver suas questões, suas preocupações desse tempo? E aí o Senhor fala, olhai os lírios, olhai as aves. Esse tamanho do seu problema, que você colocou em reais aí agora, quantos mil reais? Esse tamanho de problema, compara com um Deus que cuida de milhões de aves, milhões de árvores, o universo inteiro, controla a chuva para não ser demais, controla o mar para não avançar para cima da terra, controla a hora do sol levantar e do sol se pôr, ele controla o sol, mas ele controla a lua, ele controla o universo inteiro. Esse é o nosso Deus. O tamanho dessa obrigação toda que Deus se colocou, né? Então, essa responsabilidade toda que Deus tem de cuidar do universo inteiro, proporcional à sua preocupação. Como é que fica a sua preocupação? Esse dinheiro que você precisa. É sobre isso que o Senhor está falando. Por maior que seja a sua angústia, por maior que seja a sua preocupação, quem cuida de tudo, o Deus que cuida do universo, que formou, que criou e controla todas as coisas, esse problema seu fica de que tamanho perto do Deus que nós temos? É por isso que ele fala, olha as aves, olha tudo, olha o que eu faço. E aí no final, ele volta, lá no versículo 31, Jesus volta e fala, portanto, não fiquem preocupados com o que vão comer, com o que vão beber, não fiquem preocupados. Ele está dizendo, eu estou tomando conta. Essa situação aqui é como se nós comparássemos, por exemplo, imagina se você tem um filho pequeno e seu filho pequeno, você compra pirulito normal, de açúcar normal para ele. E um dia ele fala assim, mamãe, eu queria muito um pirulito de chocolate. Você tem dinheiro para isso?
E aí você olha, você como adulto, e fala, oh, meu Deus, qual a diferença que tem um pirulito de doce lá e um pirulito de chocolate? Pra mim é tão simples, pra mim eu posso dar uma caixa de pirulito pra esse menino e ele tá preocupado. Então é desse jeito, Então quando Deus olha para a sua preocupação, Deus compara essa preocupação sua com tudo que Ele já faz e Ele quase ri porque é tão pequeno, só que nós agarramos na nossa preocupação. Tem um pastor que eu sigo, sugiro inclusive que vocês sigam e ouçam ele, chama Joseph Prince. Joseph Prince, ele é um pastor, eu não sei exatamente qual país que ele é maravilhoso. E ele fala o seguinte, ele teve uma visão, o pastor Joseph Prince tem uma visão, isso é uma bíblico, tá? Uma visão do pastor Joseph Prince, que ele via vários tubos vindo do céu, e dos tubos descia tudo que os filhos precisavam vinham dos tubos. Então, cuidado com os seus filhos, tá? Um tubo. Cuidado financeiro, outro tubo. Saúde, outro tubo. Então tinha vários tubos vindo direto do céu. Essa é a visão do pastor Prince, né? Que ele teve diante de Deus. E aí ele viu os filhos de Deus grudados, por exemplo, vamos supor, vamos falar de financeiro, aqui hoje estamos falando de financeiro. Então o tubo financeiro que está indo direto para a sua vida, ele teve essa visão. Então a pessoa desesperada, preocupada, ela agarrava no tubo e chegava a espremer o tubo. Se está descendo muita coisa num tubo e você vai agarrar esse tubo desse jeito, o que acontece? O que podia ser muito começa a ser pouquinho porque você está agarrando. E ele teve essa visão dizendo isso, que os filhos de Deus impediam Deus de agir por conta do seu agarrar, por conta das suas preocupações. E aí Deus fala, Jesus continua falando, né? Então não fique preocupados porque o Pai sabe todas as coisas. É por isso que não pode ficar preocupado. Porque você tem que largar o tubo, solta o tubo, porque naturalmente cai, assim como cai para as aves, assim como cai para os lírios, cai também muito mais para você que é filho, então cai. Eu sei que é difícil, estou falando isso aqui porque é uma luta que eu tenho passado há muito tempo, soltar, deixar Deus agir, parar de ficar nessa angústia querendo que Deus haja. Então quando nós nos preocupamos, nós agarramos esse tubo, segundo a visão do pastor Prince, né? Mas a palavra de Deus continua falando, Jesus fala, Ele sabe, o Pai sabe tudo que você precisa. Então não preocupa, solta. Não andeis ansiosos, preocupados por coisa alguma. Exatamente, Marcos. É isso. O nosso esforço tem que ser em não dar conta de todas as coisas. Nosso esforço tem que ser em soltar e confiar naquele que pode todas as coisas. O Pai sabe de todas as coisas. E ele termina no versículo 33 dizendo, buscai primeiro o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? Será que buscar o reino de Deus é ficar dentro de uma igreja? Será que buscar o reino de Deus é ficar o tempo todo fazendo as obrigações? Não, buscar o reino de Deus é confiar primeiro nesse Deus que faz todas as coisas, que sabe todas as nossas necessidades. É mais fácil a gente ficar numa igreja o tempo todo do que confiar em Deus, sabia? É muito mais fácil a gente colocar uma roupinha de domingo, uma roupinha de igreja e ficar na igreja, mas na hora que chegar em casa a gente não dorme de tanta preocupação. Então, para fechar nosso raciocínio, eu queria trazer para você uma coisa que Deus me mostrou. Essa para mim foi uma das coisas mais fortes desses tempos, que é o seguinte: existe a provisão e existe a prosperidade. A provisão existe para todos os filhos. O que é a provisão? A provisão é pagar o aluguel, é pagar a prestação do carro, é comprar o carro, é conseguir manter ele, é pagar a comida, é pagar a escola dos filhos, é vestir a roupa, é fazer aquela viagem de férias. Isso é provisão também, sabia? A provisão é tudo isso. A provisão todos os filhos têm. E a prosperidade? Qual a diferença então da prosperidade? A prosperidade é o que sobra, é o transbordo. É aquele que você tem para você e tem muito mais. Então a prosperidade é para todos os filhos. Mas o degrau antes das prosperidades, presta atenção nessa, o degrau antes da prosperidade é a provisão. Muitos de nós estamos presos na provisão. O que é estar preso na provisão? Eu fico angustiada que eu não sei se eu pago aluguel, se eu vou conseguir pagar aluguel. Eu fico angustiada que eu não sei se eu vou conseguir fazer a feira. Eu fico angustiada se eu não sei se eu vou conseguir vencer o mês. E aí tem todas aquelas palavras, acaba o dinheiro e o mês não acaba. Então eu fico angustiada, eu fico preocupada o tempo todo. E falo, Deus, eu confio em você, confio, mas não durmo. Eu falo que eu confio, mas eu não durmo. Eu falo que eu confio em Deus, mas eu não relaxo, eu não solto, eu não consigo curtir a vida. Eu não consigo viver direito, porque eu estou angustiada, segurando essa preocupação minha.
Então eu estou falando que eu estou confiando, mas eu não estou confiando. Eu estou preocupada com a provisão. Eu estou dizendo, vai que Deus me esquece. Vai que tá valendo mais o pássaro, né? Como nós estamos lendo a passagem aqui, como vale mais o pássaro lá, a ave do céu do que eu, que diz que sou filho. No fundo é isso que eu estou falando com Deus. Então a preocupação, eu estou dando crédito para Mamon. Vou repetir, na preocupação da minha provisão, eu estou dando crédito para Mamon. Quando eu confio de verdade, não é falar que eu confio, eu entrego, eu deito, eu durmo. Eu curto a vida porque Deus está cuidando, eu vou viver minha vida. Quando eu faço isso, eu estou vivendo o reino e sua justiça. E eu escolhi Deus. Se eu estou vivendo na angústia diária, que eu não sei se eu vou dar conta de pagar minhas contas, eu estou duvidando ainda da provisão. Deus não vai nos entregar prosperidade enquanto nós estivermos no degrau da provisão. Então, quer prosperar? Saia da preocupação da provisão. Isso é muito básico. E para fechar, talvez eu até recebi alguns comentários ontem, gente falando, eu confio em Deus, mas eu não estou conseguindo pagar nem meu aluguel. Eu confio em Deus, mas eu não consigo fazer a feira. Então, olha só, se a palavra de Deus diz que nunca viu alguém que confia em Deus, nunca viu um filho de Deus mendigar o pão, e você está nessa situação, menos do que a provisão, das duas coisas uma. Ou você está estrangulando esse seu tubo com tanta força que nem a provisão Deus está conseguindo te entregar, ou então a palavra de Deus não falou a verdade. É muito sério isso. Eu sei que agora eu peguei pesado com vocês, mas é bem assim. Então, ou nós entregamos isso e confiamos que tudo isso que eu falei, pagar as obrigações, tudo isso está na provisão e não falta para quem ama a Deus, ou nós confiamos nisso, ou nós não vamos passar para o degrau seguinte. Deus tem muito e Ele é galardoador. Ele fica animado em te dar. Ele fica feliz em te dar. Ele ama dar para os filhos. Ele é galardoador dos que o buscam. Ele entrega para os que o buscam. Então, se nós não estamos recebendo ainda, eu convido você a fazer o que eu tenho feito, meditado muito nessa Mateus 6, 24 e 34 e pedido, Deus, pode doer, mas mostra. Eu sei que eu estou errando em algum lugar e eu descobri onde é que eu estou errando. Eu estava errando na minha falta de confiança. Eu falava muito, mas eu não dormia, eu não relaxava, eu não confiava. Chegava as datas de pagar as obrigações, eu ficava angustiada com medo de faltar. Então eu não estava confiando. Eu estava dando crédito a Mamon e dizendo que adorava a Deus. Então essa é eu sei que é uma reflexão muito profunda, que o Espírito Santo, eu vou desligar a live agora e que o Espírito Santo continue a ministrar no seu coração. O que Deus mais quer é o que um pai quer, que seus filhos confiem plenamente. E Ele sim, Ele é bom, Ele é rico, Ele é dono de todas as coisas e vai entregar para mim, para você, muito mais do que a gente possa pensar ou imaginar. Amanhã nós voltamos de novo aqui às 9 horas da manhã. Espero você, Deus abençoe a sua vida e até amanhã na última live devocional da semana, da sexta-feira. Deus te abençoe e obrigado pela sua companhia.